eu não vou me sentir mal de vocês saírem da reunião, ok? Mas eu vou gravar porque depois eu repasso a gravação para vocês, tá? Então vamos lá. Primeiro, eu quero falar sobre o primeiro trimestre. Provavelmente vocês viram que lá no Google Sala de Aula existem 6 atividades que eu considerei. A partir da atividade da aula 7, ela já está renomeada como segundo trimestre, tá? Não sei se vocês têm contato com alunos, por exemplo, dos oitavos anos, dos nonos anos, eles têm uma quantidade maior de aulas. Então, para os alunos de oitavo e nono, eu considerei até a aula 13. A partir da aula 14, eles já possuem o segundo trimestre. Tá? No caso de vocês, provavelmente vocês perceberam que começou tardiamente também as aulas da Escola Paraná em relação ao ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano, tá? Então, para fechar a média de vocês do que eu já tinha avaliado com as aulas presenciais, eu considerei apenas da aula 1 até a aula 6. Eu tenho uma planilha que eu vou disponibilizar para vocês em relação aos alunos que estão ou não fazendo, tá? Eu não pretendo expor aqui a relação individual, mas eu quero falar um pouquinho sobre quem fez e quem não fez, tá? Que tem alguns colegas que ainda não estão acessando ou acessaram depois que eu acabei fechando a média de vocês. No caso, por exemplo, do terceiro B, deixa eu ver aqui o nome, a Ana Cetras está online? Pode abrir o microfone se a Ana estiver. Deixa eu conferir aqui se a Ana está. Mostrar todos. Ana Cetra. No caso das avaliações que eu fiz ou que eu corrigi do Google Sala de Aula, você não estava acessando. No momento, você consegue acessar? Se quiser responder pelo chat também. Então, ok. Ainda do terceiro B, tá? Vamos ver aqui. Cauane. Deixa eu ver se a Cauane está aqui. Do terceiro B. Cauane. Não está. Então, ela nem acessou ainda também o Google Sala de Aula. Ela está sem celular? Ok. O grande problema é o seguinte, pessoal. No primeiro trimestre, vocês sabem que nós tivemos avaliações, atividades que eu fiz correção. Essas atividades, elas eram das aulas presenciais e eu considerei praticamente metade da nota do primeiro trimestre somente com o que foi presencial, de 0 até 5 pontos, tá? Ou 50. O restante dos 50 foram das aulas do EAD, que é a distância. Então, pode ser que os alunos que não acessaram nenhuma vez o Google Sala de Aula, que não pegaram atividades impressas, até porque eu não enviei também para serem retiradas no colégio atividades impressas ainda. Eu só vou enviar a partir agora do segundo trimestre. Então, quem não fez e consegue acompanhar pelo aplicativo Escola Paraná, lá, as notas, vai perceber que vai ficar com média 6. Então, mesmo que fez tudo lá na aula presencial e acabou não respondendo nenhuma questão, ficou com 6 de média. Então, ficou na média mesmo no primeiro trimestre. Quem fez todas as atividades, quem fez questionamentos, interagiu no Google Sala de Aula, respondeu corretamente as orientações das aulas 1 até a aula 6 do Google Sala de Aula, eu coloquei a nota, poderia ser parcial a nota total da atividade, e ficou com média 10, média 100, tá? Então, quem consegue conferir lá pela Escola Paraná e verificar que está com a média 100, porque fez todas as atividades das aulas presenciais e também respondeu corretamente o conteúdo referente às aulas em AD da Aula Paraná e no Google Sala de Aula. A partir do segundo trimestre já vai ser um pouco mais complicado. Como eu acabei citando a Cauane, se ela não está acessando, independente se ela não está com celular ou não pode acessar via computador, ela vai ter que retirar, então, as atividades lá no colégio, que eu vou enviar a partir da próxima semana, tá? Que o prazo seria
dessa semana, nessa sexta-feira, hoje, para retirar no colégio, mas eu vou enviar somente a partir da próxima semana. Então, no segundo trimestre, quem não responder a chamada que tem lá acompanhado de cada atividade e, infelizmente, não realizar as atividades também pelo Google Sala de Aula ou as atividades impressas que eu vou enviar, vai ficar com falta e também vai ficar sem nota. Então, um controle que eu posso fazer em relação à presença de quem não estiver acessando o Google Sala de Aula é através da retirada e devolução das atividades impressas a partir deste segundo trimestre, tá? Então, só tranquilizando, quem não acessou ainda, quem está chegando agora e está respondendo tardiamente lá as atividades do Google Sala de Aula, a média para quem não fez está com 6. No caso, por exemplo, da Ana, que entrou talvez depois para verificar lá as atividades, o que deve ser feito, o prazo para quem está acessando agora, eu posso fazer alteração de nota, as notas já estão lançadas, mas ainda não vão para o boletim de vocês, tá? Então, as notas, elas podem ser alteradas até o dia 24. Todas as atividades, todas as avaliações que eu passei para vocês, ou que estão disponíveis no Google Sala de Aula, elas ainda podem ser alteradas, acrescentadas na média de vocês, até o dia 24. A partir do dia 24, fecha totalmente o primeiro trimestre. Não vai poder ser feita nenhum tipo de alteração, tá? Ainda falando sobre faltas, pessoal. No primeiro trimestre, as faltas consideradas foram das aulas presenciais e por quem interagiu lá no Google Sala de Aula, ok? Eu não lancei falta para quem não está acessando. Como a gente tinha falado do caso da Cauane, a Cauane não está com falta porque ela não pegou as atividades ou porque ela não interagiu no Google Sala de Aula. Então, porque falta, pessoal, é algo que depois que eu lanço no sistema e ele fechar, eu não vou poder alterar mais. Vocês sabem que é bem complicado em relação às faltas, a reprovação. Nota a gente consegue alterar, eu peço autorização para a equipe pedagógica, ou mesmo para a Secretaria de Educação, eu consigo entrar lá no RCO, Registro de Classe Online, e eu altero a nota. Agora, falta, infelizmente, não é possível. Então, eu não quero e espero não reprovar aluno, principalmente nesse ano que é atípico, reprovar por causa de faltas, tá? Mas a partir agora do segundo trimestre, infelizmente o controle ele vai ser feito pela listagem que aparece lá das aulas, a partir da aula 7, que sempre a atividade que é postada no Google Sala de Aula, ela é acompanhada de uma lista de presença que vocês precisam preencher, e também por quem vai retirar e devolver as atividades impressas que eu vou mandar, tá? A partir da próxima semana. Então, eu peço que vocês fiquem atentos, que agora, no segundo trimestre, vai ser muito mais, não digo rigoroso, mas muito mais próximo do que é uma sala de aula física, né? O controle da chamada. Um detalhe importante, por exemplo, eu pretendo interagir com vocês no Google Sala de Aula de acordo com as aulas que nós tínhamos nas aulas físicas. Então, se nós tínhamos aula na segunda e na quarta, ou na quarta e na sexta, é nesses dias que nós vamos interagir, ok? Não é só no horário. Geralmente eu vou postar os recados para vocês no Google Sala de Aula de acordo com o horário da aula e no dia. Mas eu vou interagir durante o dia com vocês. Então, apareceu lá o recado que eu coloquei na quinta aula, por exemplo, no caso terceiro B, na sexta-feira. Não quer dizer que é só naquele momento lá, das 11h05 até 11h55, que eu vou interagir com vocês. Eu coloquei lá porque é o horário da aula e eu decidi colocar exatamente naquele horário. Mas durante o dia, durante a sexta-feira, eu estarei fazendo esse atendimento da segunda aula da semana para o terceiro B, ok? Então, vocês podem tirar dúvidas, de preferência, no Google Sala de Aula, ok? Os grupos de WhatsApp são para repassar informações, igual no caso, por exemplo, da reunião que eu estou fazendo aqui com vocês. Então, não interajam somente pelo WhatsApp. O WhatsApp é só para troca de informações. O que vai ser contado para vocês é o que é realizado no Google Sala de Aula. Isso é um fato. Alunos que estão, por exemplo, assistindo as aulas pela TV, eu peço que, se possível,
assim como eu vou disponibilizar essa gravação também lá no grupo de vocês do WhatsApp, eu vou pedir que retire as atividades impressas no colégio, quem não está acessando pelo Google Sala de Aula, ok? Quem está assistindo pela TV ou está realizando as atividades, o que eu vou mandar de material impresso é alinhado com o conteúdo das aulas. É o melhor material do mundo? Não. Mas, a princípio, é o que nós temos para fazer essa avaliação. Eu sei que tem professores que, às vezes, estão desconsiderando o material que é enviado pela CED. Eu vou considerar as aulas que estão sendo postadas lá, as avaliações das atividades também vão ser a partir disso. O que eu posso fazer é acrescentar material para enriquecer o entendimento daquele conteúdo, mas eu não vou excluir o material da CED, então ele vai ser considerado, tá? Eu sei de alguns colegas professores que às vezes excluíram o material e ele acabou tendo que repostar esse material, recuperar ele, porque era um material essencial para o entendimento ali das primeiras avaliações, da aula 1, aula 2, aula 3, tá? E no caso de vocês, houve um problema que eles postaram tardiamente as aulas para o ensino médio. Estou falando especificamente da disciplina de arte, tá? Que é o material dessa reunião que eu quero explicar para vocês, tá? Então, quem, por exemplo, falando sobre avaliação novamente, entrar lá no sistema e verificar lá no Escola Paraná sobre as médias, vai perceber que eu fiz uma atividade valendo 2, fiz uma atividade valendo 3. E nós tivemos uma recuperação de 50, e a partir desse momento, o restante dos 50 é referente às aulas EAD, à distância. Então, eu peguei as atividades de 1 até 6 e fiz uma média de 50. E depois, nós tivemos também uma média de 50 com um material que eu já havia recolhido de vocês. Caso vocês lembrem lá do material de extenso, que era um projeto da matriz extenso, esse material ele entra também como uma recuperação final, que é no valor de 50 também, tá? Um detalhe importante é que provavelmente a estrutura de avaliação que eu fiz do primeiro trimestre, ela vai se repetir também no segundo. Como que é isso? Avaliação 1 no valor, por exemplo, de 3 pontos, avaliação 2 no valor de 2 pontos, uma recuperação de 50, para fechar a média do segundo trimestre, mais uma avaliação de 50 e uma recuperação de 50. Provavelmente a estrutura vai ser a mesma que eu utilizei no primeiro trimestre, tá? Existem algumas diferenças, porque nós tínhamos aulas presenciais e eu utilizei as atividades práticas que foram realizadas lá. E agora, a partir do segundo trimestre, é tudo à distância, tá? Eu vou abrir agora esse momento para vocês para perguntas, tá? Se possível, pessoal, quando alguém estiver falando, eu peço que deixe o seu microfone para fazer a sua pergunta e o restante, pessoal, permaneça com o seu microfone fechado, tá? Tem alguém que queira fazer uma pergunta, queira se manifestar? Ninguém? Tá tudo ok? Ninguém tem dúvida? Tudo tranquilo? Tá suave por enquanto? Sobre em relação ao material que está sendo postado? Perguntas sobre as atividades? Não ficou nenhuma dúvida? Se não ficou nenhuma dúvida, pessoal, então nós podemos encerrar. Ok? Tranquilo? Deixa eu ver aqui, ó. Alguém colocou no chat. Então podemos encerrar, pessoal. Então quem quiser sair, daí eu já vou concluir a gravação também em relação ao conteúdo. Eu vou disponibilizar para vocês depois esse material de vídeo da reunião lá no grupo do WhatsApp de vocês e também no Google Sala de Aula.